Uma pausa aqui na nossa programação musical para o nosso bate-papo de todas as manhãs. Mudanças nas regras do imposto de renda voltaram ao centro das discussões entre trabalhadores e contribuintes em todo o país, ainda mais agora que já iniciou o período de pagamento. A proposta de ampliar a faixa de isenção para quem recebe até R$5.000 por mês tem gerado expectativas, mas também muitas dúvidas. E algumas delas a gente vai esclarecer hoje. Estou recebendo aqui no Radiocast a contadora Franciele Stefenon Dalmoro, representando a Fisconte. Bom dia, bem-vinda! Bom dia, ouvintes! Bom te receber aqui e já vou começar com o seguinte. Existe essa proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E isso é realmente uma realidade? Ou ainda tem etapas até que isso aconteça de fato? Então, a lei ela foi aprovada e o que há não é necessariamente uma isenção, existe aí uma confusão, tá? A lei, ela determina uma redução da base de cálculo para rendimentos até R$5.000 e tem uma redução transitória para até 7.500. Uma redução transitória? Então, o que acontece? A lei, ela não atualizou a tabela. Ela criou uma nova tabela. Então, se tu ganhar ali mais R$1.000 a mais, você não vai usufruir daquela tabela, você vai pagar normalmente. Então, a tabela que existe está defasada há muito tempo. E o que foi feito foi uma lei que criou uma nova tabela. Então, trabalhadores, pessoas que vivem de rendimentos até R$5.000 terão isenção da base de cálculo, ou seja, é uma redução da base de cálculo. Então, você, ao invés de ser abrangido pela fatia do imposto de renda até aquela janela, ela foi ampliada, a janela abriu um pouquinho mais, mas se você ultrapassar essa janela, você vai pagar igual à faixa já existente. Então, o pessoal faz uma certa confusão nesse sentido. Não houve uma atualização de tabela, houve uma criação de uma nova tabela com faixas próprias e que vai ter a isenção, a redução da base de cálculo até 5.000 e para que tenha uma redução um pouquinho mais ali melhor do que a original para quem ganha até 7.500. Mas quem tiver mais uma fonte de renda tem que entender que soma os rendimentos, tá? Seus rendimentos de CLT, os seus rendimentos de aluguéis, os seus rendimentos de Uber, os seus rendimentos dos teus trabalhos extras somam, tá? Então não é somente o que está na tua carteira. Mesmo dentro dessa nova faixa de isenção, em quais situações a pessoa ainda tem que fazer a declaração? Isso é uma coisa bem interessante, porque as pessoas acham assim, na maioria, né, é uma pergunta comum. Poxa, mas eu não recebo tanto, não ganhei tanto, eu não preciso fazer. Existe uma diferença entre você não ser obrigado a declarar e você estar isento de imposto de renda. Então, há pessoas que são obrigadas a declarar. Patrimônio maior de 800 mil, você teve mudanças vendeu, comprou, então não é uma coisa tão simples assim. E quando você não entrega, você omite, e aí você vai ter multa, tem que apresentar. Existe uma grande diferença entre você não precisar, que seria o isento da declaração, de declarar, mas isso não é necessariamente pelo valor que tu ganha. Então, às vezes, se você teve herança, você tem que declarar, né? Mesmo que você não pague imposto. E, gente, hoje tem imposto de renda retido na fonte em várias situações, das quais o contribuinte, nós, independente se seletistas ou empresários ou microempresários, não nos damos conta. E às vezes é um imposto que tu pode restituir e tu nem sabe porque tu não declarou. E em verdade seja dita, o contribuinte que deixa de declarar porque não quer declarar a sua receita está se auto-enganando, porque o cruzamento de dados ele está presente em tudo que tu faz, então é praticamente uma ilusão. Fazendo um gancho com a tua resposta,
quais tu acha que são os erros mais comuns que levam os contribuintes para malha fina? O mais comum é você declarar 2 dependentes. Eu tenho um filho, tá? Tu tem um filho. Nós 2 juntos temos o nosso filho. E aí eu declaro e tu declara. Esse é o erro mais comum. Ou deixar de declarar, porque ele tem uma dedução, uma faixa interessante. Então, os dependentes ainda há muito erro, porque, poxa, mas tu é empresa, tu é empresário, mas faz a declaração dele só lá na de ajuste. Mas eu sou funcionária, e aí eu não declaro ou declaro junto. Às vezes dá esse cruzamento e você declarou 2 vezes, isso tem autuação. Também tem que tomar cuidado que agora, né, aquilo que você deveria tê-lo declarado e não fez, pode ser autuado automaticamente. Então, isso é uma novidade. Quem está trabalhando aí no escritório de contabilidade já está vendo as autuações em tempo real de valores que prevêem-se que são o mínimo com base na tua receita e tu declarou menos, ele já vai dizer, não, tá aqui teu imposto, tenho mais aqui que tu deveria ter dito que tinha, não tinha, tá aí. E mais a multa de 0,2% sobre o valor que tu devia ter declarado. Isso vai se aplicar também, aí umas penalidades nesse sentido, ao imposto de renda da pessoa física. Isso acontecendo em tempo real? Tá, sim, em tempo real. Tem tanta coisa louca. De ontem pra hoje já teve várias coisas loucas, né? Imagino, pra quem tá acompanhando, a gente até noticiou aqui, ontem iniciou o pagamento do ano base 2025. Eu vi que tem uma novidade também com relação a bets e apostas esportivas, né? Nossa, as novidades são... É engraçado, né? Eu, como a operadora do direito, de contábeis, de administradora, assim, é muita novidade no mundo empresarial que tu não consegue acompanhar. Mas somos obrigados a acompanhar porque é impressionante o quão sérios são alguns ajustes que estão sendo feitos. Então, outra situação agora, que está sendo algo impressionante, quem é do Simples está vendo já termos de exclusão referente ao ano calendário de 2027. Pasmem, contadores sendo presos, pasmem. Então, assim, esse é um ano que ele é de alinhamento, ajuste, de você buscar profissionais bons, profissionais que entendam mais do que apuração, que olhem para você, para a sua empresa, para o seu negócio, para você, pessoa física também. Não faça a sua contabilidade, não faça a sua declaração de imposto de renda, porque tem situações que somente um contador vai conseguir te orientar e fazer. Mas custa R$100. Então faça com um contador que custa R$100. Não importa, mas assim, não faça por si só, porque depois existe o cancelamento de CPF. Gente, isso não é mito, tá? Existe a questão de malha fina, é algo que te prende em vários quesitos, né? Então, assim, procure um profissional. Os profissionais, assim, não importa, não se trata de valor, de dinheiro, se trata de realmente ajudar a comunidade. Então, inclusive, nós lá do escritório, né, todos os empregados dos nossos clientes, a gente faz um valor só de custo mesmo para poder ajudar. Por quê? Para que eles não sofram, não tenham depois problemas em relação a isso. E nós estamos até organizando uma situação beneficente que vamos abrir ali para um pessoal para poder fazer as declarações para aquela galera que não tem meios, que não tem como. E a gente vai ajudar aí nesse sentido. Quero te perguntar, quais são as penalidades que podem acontecer por uma declaração errada? Então, agora tem a questão das multas, né? Como eu te falei. Tem a questão do teu CPF, ele pode ser cancelado sim, suspenso, cancelado. É uma das situações previstas. E tem a autuação, né, gente? Toda a questão fiscal que envolve nós, pessoas físicas, também as jurídicas, tem a ver com nossos direitos políticos e civis, né? Então, você vai poder, sem CPF, você não vai ter conta, você não vai conseguir receber Pix, não vai conseguir, né, ter uma vida. Assim como
isso é extremamente sério, né? Eu pensei, Então, desculpa te interromper, que eu pensei agora, com a unificação do CPF como único documento, vamos dizer, o RG não é mais válido, seria tipo uma isenção de civilidade mesmo. Deixa eu te corrigir, se tu me permite. Sim. O RG ele ainda é válido, tá? A diferença é que o que é o RG? O RG é o registro geral. Ele serve para identificar o cidadão na vida civil. O CPF ele é um cadastro de pessoa física. Ele é para todo mundo nascido. Entende? Então agora o RG você vai ter, quando você vai entrar nos meios da sua vida civil, você vai ter o RG para você poder vou postular uma ação, eu tenho que ter um RG, eu tenho que ter uns documentos. A diferença é que todos os documentos terão um número unificado, tá? E o RG, todos os documentos no Brasil, ele tem uma legislação que fala sobre a validade desses documentos. A grande mudança, além do RG único, unificado e etc., é que o RG ele tem validade. Vocês não viram aí no TikTok, Instagram, uma trend, né? Falando da Virgínia, teve que fazer um RG novo, porque é muito diferente. Graciane Ramos, acho que é assim o nome, também, porque mudaram muito. Então, o CPF não tem tua visualização. O CPF é um número, é um cadastro geral de pessoa, né, física. Então, ele não identifica você por pormenores. Já o RG, ele vai continuar identificando você como pessoa, mas civil, ou seja, característica, loura, olhos verdes, pai tal, homônimo não, enfim, cicatrizes, tatuagens, etc., né? Então, o RG, ele continua válido. A cada 10 anos, você tem que fazer o padrão internacional já é esse. A validade de documentos é 10 anos, porque em 10 anos a pessoa pode mudar. E a nossa cronologia, né? A gente tende a partir dos 30, a cada 10 anos, mudarmos feições conforme vamos envelhecendo, né? E aí é isso aí. Imposto de renda, documentação, isso tudo envolve legislação, isso tudo envolve a parte burocrática, ela é extremamente necessária para a nossa vida. E ninguém ensina isso pra gente, né? Tu sai da escola, vai lá, ou tu faz 18 anos e acha que tu não... O que eu faço agora? Você sabe que tem que dirigir, vai tirar carteira, mas você sabe quais são as tuas obrigações como cidadão? Você sabe que você pode votar a partir dos 16 anos, mas a partir dos 18 você é obrigado a votar. E você sabe quais são as suas outras obrigações como pessoa adulta, como, né, pessoa civil, quais são as suas obrigações com a comunidade, com a sociedade. Então aí entra alguns debates que a gente poderia, né, alongar. Exato. E é bem importante tomar essa consciência, ajudar na nossa comunidade, dando acesso àqueles que não têm, não muitas vezes às vezes é ignorância no sentido de desprovido de conhecimento. Eu realmente não sabia disso. Poxa, Fran, que bom que tu tá me contando. Se eu soubesse antes, teria já ajustado algumas coisas aqui. Então, às vezes, é realmente a falta da gente ter esse conhecimento. E eu sei, sim, são assuntos bem chatinhos, mas que não tem como fugir. É que nem lavar a louça. É chato, mas tu tem que fazer, senão se tu não fizer, vai acumular e tu não vai precisar lavar uma hora para poder usar. Então é isso aí, você precisa manter o seu CPF regular. Com isso, a declaração do imposto de renda, ela é obrigatória, isenta para alguns conforme as regras. E quem quiser entender um pouco mais e tirar as dúvidas, a gente tem um pessoal lá que tá online para poder esclarecer as dúvidas. A gente já tem ali um flyer prontinho para encaminhar com a documentação necessária e encaminha a documentação, gente. Sem a documentação não tem como fazer milagre, né? E isso é bem importante, porque você pode estar deixando de receber de volta um dinheiro que foi te retido indevidamente, mas que, né, na época era devido ou agora não é devido. E tem outras situações, gente, tem muitas situações que talvez você possa se enquadrar, né? Por exemplo, doenças graves. Existem isenções das quais várias pessoas não sabem. Fibromialgia,
câncer. E como funciona daí o ganho de capital, compra e venda? Gente, essa questão imobiliária é algo que vai dar muito, muito prejuízo para muitas pessoas por questão de não entender o funcionamento. E você tem que declarar seus aluguéis, vai ter nota fiscal, já existe um CPF dos imóveis, que é o Cadastro Brasileiro de Imóveis, CBI. Isso tudo é para quê? Gente, é tudo para cruzar os dados e não ter mais como. Você tem que declarar. Eu sei que você não está sonegando, eu sei que você não está fugindo das suas obrigações, é por desconhecimento, então que fique claro, não tem como você, algumas coisas dizer, eu não sabia, eu não fiz, porque a Receita vai cruzar e não existe assim, eu sou pequeno, ninguém vai olhar. Eles vão te olhar, estão te olhando agora. Devidamente esclarecido o assunto, para você que tem dúvida na hora da sua declaração, quer entrar em contato para um escritório competente fazer a sua declaração, fala com a Fisconte. Lá no Instagram, Fisconte, como se fosse Fiz Contabilidade, Fisconte lá no Instagram. Franciele, muito obrigado por ter vindo, muito boa a nossa conversa. Quero, numa próxima, a gente conseguir aprofundar um pouco mais nesses casos de isenção. Achei bem interessante e acho que a gente pode falar sobre isso. Com certeza, a gente tem aí o mês inteiro para se preparar para isso, né? Vai aí até maio, junho. O quanto antes você separar a tua documentação é muito importante.